Resiliência, palavra que tem sido muito usada nas redes de desenvolvimento pessoal, coaching, autoconhecimento, autoajuda. Também pudera, né, gente? É uma palavra com significado tão forte e que todo mundo quer ter para ontem na vida, né? A resiliência, na verdade, é um aspecto comportamental definido como a capacidade que nós temos de lidar com problemas, superar obstáculos ou passar por situações difíceis, resistir à pressão, situações adversas, choques, estresse, sem entrar em surto psicológico. Então dá para entender por que tanta gente tem buscado ser resiliente hoje em dia, né? Falar de resiliência para mim é falar exatamente do que eu me disponho a fazer hoje no meu trabalho, né? Que é contribuir para que cada vez mais pessoas mudem a forma de olhar situações aparentemente ruins, difíceis, né? Para que cada vez mais nós consigamos sair do drama, né? E assim entrarmos na compreensão e na aceitação de que a vida é linda, por pior que esteja parecendo, né? Porque tudo, na verdade, por pior que pareça, pode ser visto de uma nova perspectiva e contribuir com as nossas vidas e de muitas outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Bom, mas o que faz com que algumas pessoas vivenciem grandes impactos na vida com mais leveza do que outras? Você já parou para pensar nisso? Por que algumas pessoas resistem mais do que outras? Em primeiro lugar, né, nós todos vemos o mesmo fato de diferentes formas, certo? Então, o que para mim pode ser insuperável, para você já pode não ser, né? Todos temos opiniões diferentes sobre uma mesma situação. E mesmo que você e eu tenhamos opiniões parecidas sobre alguma coisa, ainda assim não vão ser idênticas, né? Porque as nossas mentes foram moldadas pelas nossas histórias desde a infância. E os pensamentos que ela produz seguem, na maioria, sempre a mesma repetição. Então, isso explica porque algumas pessoas sofrem menos naturalmente do que outras. A forma de vermos, de pensarmos, contribui para que alguns de nós sejamos mais ou menos resilientes. Se nós olharmos alguns personagens que nos inspiram resiliência, a gente vai ver que geralmente eles tiveram histórias de vida mais predispostas a uma série de fatos adversos, né? Por exemplo, Frida Kahlo é um exemplo de força para as mulheres, principalmente, né? Não só pelo acidente que ela sofreu, mas por uma série de acontecimentos inusitados que ela vivenciou desde a infância. Mas tudo o que parecia ruim aos olhos dela virou arte. Nelson Mandela, gente, que exemplo de ser humano resiliente, né? Uma história recheada de passagens adversas e ainda 30 anos na prisão. Ele foi um dos maiores líderes da África, um exemplo de generosidade, amor, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, né? Eu mesma posso servir de exemplo de resiliência para muita gente, mas a minha vida não começou no acidente que eu vivenciei. Aconteceram muitos outros fatos antes que contribuíram para que eu visse com leveza o impacto desse tamanho no meu corpo e na minha vida, né? Então, pessoas que inspiram resiliência geralmente têm histórias com muitas situações que ninguém quer vivenciar, que ninguém quer experienciar, mas que provam que a resiliência é um aspecto que foi se criando ao longo das suas vidas, né? Porque quanto mais expostos às adversidades da vida, mais vamos aprendendo a lidar com elas, né? Mas a aceitação vai se instalando em nós. E naturalmente, os questionamentos que a mente traz numa situação ruim, do tipo, como? Mas por que comigo? Tinha que ser desse jeito, né? A gente fica indignado. Isso aí tudo vai perdendo sentido, já que fica evidente que a gente não controla nada, né? A vida é fluxo. E aceitação é item básico para sermos resilientes, para vivermos com leveza, né? Ok, mas como alguém que não se tornou resiliente nessas condições adversas de história de vida pode desenvolver a resiliência?
É possível tornar-se resiliente independente das histórias anteriores? Claro que sim, né? E a resposta direta seria, óbvio, vai bastar ter aceitação. Todo mundo sabe que não tem como controlar tudo, evitar uma possível fatalidade, né? A gente tá aqui brincando de existir, e a brincadeira é essa. Mas falar sobre aceitação talvez não seja tão simples nesse momento. Então, nós vamos trabalhar como olhar uma situação aparentemente ruim, que requer resiliência, de uma outra ótica, né? Nos vendo como personagens que somos, emaranhados na situação, para começar a quebrar o ponto de vista que você tem aí na tua mente, né? Que a sua mente padronizou nessa mesmice dela, né? E que ela põe em você e que te leva a embaçar, né? Que te embaça a visão do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, sempre que você estiver numa situação difícil, pode parecer um pouco idiota, de tão simples, mas não é. Muito pelo contrário. É o que vai dar um stop no monte de besteiras que a sua mente fica pensando aí e vai te trazer para o momento presente, pleno, né? Aconteceu uma situação difícil, você vai parar e respirar pelo menos 15 vezes, intensamente e lentamente. Inspirando pelo nariz, expirando pelo nariz também. É muito simples. O duro vai ser você sair do turbilhão e confiar na técnica. Isso é mindfulness, tá? Porque os pensamentos, eles são viciados no negativismo e a mente não para dar brecha nessa repetição. Mas se você para e respira 15 vezes dessa forma, automaticamente você vai voltar na presença, porque você precisa estar atento ao que o seu corpo está fazendo. E isso vai interromper o processo do drama que a mente entra, né? Feito isso, sem dúvida nenhuma, você já vai se sentir mais aliviado, com mais clareza, para então você se colocar na posição de espectador da situação, que é o segundo passo para você abrir espaço para a resiliência. Você vai então se ver e ver o que aconteceu de fora. Você até pode fazer isso mentalmente, né? Usando a própria mente para contribuir no processo. Mas eu sugiro que você pegue um papel e caneta e desenhe a situação. Você, os envolvidos, põe ali. Anote os impactos reais da situação, né? Ilustre isso para você mesmo, que você então vai conseguir se ver como de fora, como personagem. E aí sabe o que acontece? Você vai se certificar de que tudo tem saída, tudo tem solução e tudo passa. Mesmo numa situação de morte, onde a dor e o luto são inevitáveis, né? Mas tudo pode ser amenizado porque tudo na vida passa. O que você sente agora, daqui 5 minutos, você já não vai estar mais sentindo, é fato, né? A terceira coisa que você pode fazer é uma sugestão e que vale muito também nesse processo. Procure ajuda. Todo mundo está aqui vivendo as mais loucas coisas. Não tem nada de errado em expor o que está te acontecendo e pedir ajuda. Eu indico ajuda profissional mesmo, uma escuta imparcial, que não vai estar envolvida com as suas emoções, com a sua vida e que pode te devolver um feedback completamente diferente. Vai te abrir novas possibilidades de você lidar melhor com o que acontece. O trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, psicanalistas estão aí para isso. Basta buscar ajuda, né? Ficar só entre as pessoas que te cercam sempre é bom, mas ouvir o que alguém de fora pode ver é dar espaço a outro espectador imparcial e que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que essas 3 orientações vão contribuir bastante no seu processo para ser resiliente no momento em que você precisar. Mas vá posicionando seu mindset, sua mente para aceitação. Ninguém controla nada. Respira, se olha de fora da situação, busque ajuda, mas abra o caminho para a aceitação. Ela é a mãe da resiliência. Ninguém precisa viver uma vida cheia de impactos para entender isso. Como os exemplos que eu citei, como eu mesma, basta se certificar
de que cada dia que nós vivemos, nós não temos controle de nada. Tudo que nos chega, chega e precisa ser aceito e transmutado. A vida é feita de fatos. Se na maioria eles vão ser difíceis ou enriquecedores, depende de como você os vê. Desenvolva a sua resiliência e viva com leveza.